estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra. Na aula de hoje, nós iremos utilizar o caderno, lápis, borracha, apontador e também 9 pedacinhos de papel. Isso mesmo, você vai precisar pegar uma folha e cortar 9 pedaços de papel para fazermos como se fossem cartas para um jogo. Então, eu vou dar um tempo para você cortar esses papéis e deixar separadinho para usarmos durante a aula. Combinado? Já retorno. Material organizado, então vamos registrar as informações da aula de hoje no caderno. Coloque a data, aula e a disciplina, língua portuguesa. Vamos relembrar agora o que aprendemos na aula anterior? Acompanhem comigo. Nós pensamos sobre algumas palavras. Lembram? Vocês utilizaram o código do quiz da nossa primeira aula da sequência para localizar palavras em uma tabela de sílabas. Nós refletimos sobre o sentido dessas palavras no dicionário. Também refletimos sobre as palavras que são iniciadas pelo prefixo contra e fizemos algumas atividades de reflexão sobre trechos do texto. Também pensamos sobre as expressões idiomáticas, estão lembrados? Brincamos com o jogo das expressões idiomáticas e realizamos uma dinâmica onde você tinha que identificar qual era o sentido adequado para cada uma dessas expressões. E na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Na aula de hoje, nós vamos voltar a pensar um pouquinho sobre a finalidade da resenha. Lembram para que serve, qual é a finalidade desse texto? Então, uma resenha tem por finalidade apresentar e avaliar a obra, a fim de que o leitor decida ou não pela leitura. E vocês aí em casa, após lermos a resenha da obra Uma Chapeuzinho Vermelho, ficaram com vontade de conhecer o livro, de ler essa história? Será que o autor da resenha cumpriu com o seu objetivo de indicar a leitura? Então, nós vamos assistir a um vídeo onde eu faço a narração do livro Uma Chapeuzinho Vermelho e vocês vão pensar depois se vocês concordam com a opinião do autor da resenha. Vamos conferir então? Uma Chapeuzinho Vermelho, Marjolaine Lerrar, Companhia das Letrinhas. Ai! Aonde você vai? Para a casa da vovozinha.
melhor vir comigo. Aonde? Até a mesa. Vamos comer? Sim, um pedação de carne bem vermelha e sangrenta. Ulalá! Que orelhas enormes você tem! É para te escutar. Você também é bem peludo. E tem uns olhos bem grandes, sabia? Gente, que dentões! São para te comer. Não, senhor. Não? Você tem mau hálito. Eu? Tenho uma bala. Obrigado. Engole. Ah! Tolinho. E então, crianças, gostaram do livro? Concordam com a opinião do autor da resenha? E a Chapeuzinho Vermelho, como o autor da resenha descreveu, vocês concordam com a opinião dele? Que ela é indefesa, mas é muito inteligente? Gostaram da forma como ela se livrou do lobo? Lá na resenha, a gente não tinha conhecimento dessa forma como ela se livrava do lobo. E lendo o livro, agora a gente pode saber se concorda ou não com o autor da resenha. Vocês escreveriam uma resenha indicando esse livro? Então fica uma sugestão para vocês. Agora nós vamos continuar pensando sobre trechos da resenha. Vamos lá? Acompanhe a minha leitura na tela. Estamos diante de uma Chapeuzinho Vermelho descolada, que sabe se virar e se defender de perigos quando eles surgem, como no diálogo imperdível em que ela, abrindo a boca do lobo, diz para ele: "Gente, que dentões!" E o lobo responde com sua fala clássica: "São para te comer." Esse trecho que eu acabei de ler lembra das aulas anteriores, onde vocês refletiram sobre a linguagem utilizada pelo autor do texto. Então, ele usa uma linguagem num discurso direto, está apresentando o diálogo, ele está transcrevendo o diálogo lá do livro de forma direta. De que forma ele faz isso? Observe aí na tela que eu vou mostrar para você. Olha lá. Antes da fala dos personagens, nós temos os dois pontos. E, para enfatizar, destacar essa fala, o autor da resenha utiliza as aspas. No vídeo, vocês viram que a fala desses personagens aparecia lá nas páginas do livro, só representando o diálogo da Chapeuzinho e do lobo. E o autor da resenha transcreveu esse diálogo de forma direta, utilizando os dois pontos antes da fala e as aspas, identificando a fala de cada um dos personagens. Lembram das aulas anteriores? De que outra forma eu posso escrever um texto de forma direta? Que outro sinal eu posso utilizar para evidenciar essas falas? Estão lembrados?
Se você falou no travessão, você está certo. Vejam lá, eu transcrevi novamente o trecho do texto, dessa vez utilizando travessões. Vejam, eu ainda usei os 2 pontos antes da fala e utilizei os travessões. Observem também os parágrafos. Antes, lá na resenha, no trecho da resenha, nós temos apenas um parágrafo transcrevendo todo esse diálogo. Quando eu utilizo travessão, eu preciso marcar com um parágrafo esse travessão e em seguida a fala do personagem. Observem ainda que lá no estamos, onde eu começo o parágrafo, não existe um recuo, aquele espacinho que a gente deixa no parágrafo. Isso também é correto, a gente vê muito isso em sites. Não é deixar, existe o parágrafo, mas não é deixado o recuo. Porém, quando eu vou colocar o travessão, obrigatoriamente eu preciso deixar esse espaço de recuo antes do parágrafo. Também existe um travessão separando a fala da Chapeuzinho da fala do narrador, ali no meio da frase, certo? Então, esta foi uma forma. Já conhecemos 2 formas, então, de representar o discurso direto, a fala direta. E se eu quisesse apresentar esse trecho de forma indireta? Observe aí na tela. Eu tenho o trecho original e o trecho reescrito de forma indireta. Observem as marcações que eu coloquei. Lá no trecho original, nós vemos da seguinte forma. Diz para ele, 2 pontos, abre aspas. Gente, que dentões, fecha aspas. Lá na reescrita em fala indireta, eu vou contar sobre essa fala. Então, diz que ele tinha dentões. A gente pode observar isso acontecendo também nesse outro trecho. No trecho original diz assim, responde com sua fala clássica, 2 pontos, abre aspas, são para te comer, fecha aspas. Na forma indireta, eu escrevo, responde com sua fala clássica que os grandes dentes eram para comê-la. Perceberam a diferença na maneira de fazer essa fala, de forma direta ou indireta? Então, agora é a vez de vocês. Vejam, aí na tela está aparecendo um trechinho para você. E está na forma direta, utilizando 2 pontos e aspas. Você agora vai escrever no seu caderno esse mesmo trecho, mas vai utilizar o travessão na escrita desse trecho. Combinado? Eu já volto para a gente conferir como você registrou no seu caderno.
Vamos conferir o seu registro? Acompanhe na tela. Olha só como ficaram marcados os parágrafos. E ela retruca, decidida e destemida. 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. Não, senhor. Olha o travessão de novo. Ele diz, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. Não. Então, olha lá se você fez o registro dessa forma, utilizou os 2 pontos e os travessões. Conferiu? Foi assim que você fez? Então, vamos passar à próxima atividade. Tenho mais um trecho para que você faça a reescrita. Olha lá. Ela então responde como se estivesse sem graça diante do que iria dizer. Você tem mau hálito. Agora você vai escrever esse trechinho de forma indireta. Não vai utilizar o travessão, as aspas, nem os 2 pontos. De forma indireta, pega esse trechinho, releia e reescreva atentamente aqui. Eu já volto para conferir. Conseguiu? Vamos conferir então? Observe na tela. Ela então responde como se estivesse sem graça diante do que iria dizer, que ele tinha mau hálito. Observem a necessidade de colocarmos vírgulas entre os pedacinhos da frase. Então, ela então responde, vírgula, já no trecho original nós já tínhamos essa vírgula, como se estivesse sem graça diante do que iria dizer. Então, eu coloco outra vírgula para separar, porque aqui é um complemento da frase. Então, eu preciso utilizar essas vírgulas. Observem aí no caderno de vocês se vocês colocaram as vírgulas. Combinado? Vamos continuar com as nossas reflexões? Agora, nós vamos brincar de ficar de olho nas palavras. Vocês já refletiram nas aulas anteriores sobre palavras e frases que nos auxiliam na organização e na construção de sentidos dos textos? Lembram? Vocês já fizeram muito isso. E hoje nós vamos continuar fazendo isso com fragmentos da resenha. Como vai funcionar? Eu vou colocar na tela um trecho do texto com uma palavra em destaque e vou colocar embaixo 4 ideias que aquela palavra pode estar ajudando a construir sentido no texto. E você aí na sua casa
vai registrar a palavra destacada em vermelho e apenas o sentido que ela tem na construção do texto. Vamos começar então? Atenção para o primeiro fragmento do texto. A delícia dessa historinha curtinha e inocente é exatamente este contraponto. Chapeuzinho Vermelho, apesar de frágil e indefesa diante de um lobo sagaz, utiliza sua inteligência e capacidade de iludir o lobo para se livrar do perigo iminente. A palavra para neste trecho nos dá a ideia de adição, oposição, finalidade ou de tempo. Então, relembrando, você só vai registrar a palavra para no seu caderno e do ladinho dela, qual é a ideia que ela nos passa nesse trecho do texto. Tempinho para você fazer isso. Vamos conferir? Acompanhe aí na tela. A palavra para nos dá a ideia de finalidade. Quando eu falo para, é porque tem uma intenção. Então, a capacidade de iludir está sendo utilizada para se livrar do perigo iminente. Então, está dando o sentido de finalidade. Vamos à próxima? Próximo trechinho para você. E dessa forma, essa Chapeuzinho ganha tempo e acaba com o lobo. Esse E que está destacado aí no trecho do texto nos dá a ideia do quê? De adição, oposição, finalidade ou de tempo? Tempo para sua reflexão e anotação no caderno. Vamos conferir? O E nos dá a ideia de adição, porque são duas coisas que eu estou juntando. Ganha tempo e acaba com o lobo. Então, o E nesta frase nos dá a ideia de adição. Vamos para o próximo trecho? Vejam lá. Estamos diante de uma Chapeuzinho Vermelho descolada, que sabe se virar e se defender de perigos quando eles surgem. Observem as opções que você tem aí na tela, reflitam e anotem o quando. Qual é a ideia que eles nos passam nessa frase? Registre no seu caderno.
Conferindo a resposta, então, o quando nos dá a ideia de tempo, né? Que sabe se virar e se defender de perigo quando ele surge. Então, está nos trazendo uma ideia de tempo. E vamos ao último trechinho para pensarmos. Nesta versão da autora e ilustradora Marjolaine Leray, Chapeuzinho é uma menina sabida, delicada, aparentemente indefesa, mas que sabe se virar e enfrentar perigos com recursos próprios. Tenho certeza que você já sabe qual é a resposta. Um tempinho para você registrar no caderno. Vamos conferir? Tenho certeza que você marcou que a ideia do mas é de oposição. Isso mesmo. Está dizendo que a Chapeuzinho é delicada, aparentemente indefesa, mas que ela sabe se virar, apesar dessa fragilidade. Então, essa palavra nos dá a ideia de oposição. Agora eu vou ler um outro trecho do texto para vocês, com algumas palavras destacadas. Eu quero que vocês prestem bastante atenção e já vão pensando sobre elas durante a leitura. Vamos lá? Estamos diante de uma Chapeuzinho vermelho descolada, que sabe se virar e se defender de perigos quando lhes surgem, como no diálogo imperdível em que ela, abrindo a boca do lobo, diz para ele: "Gente, que dentões!" E o lobo responde com sua fala clássica: "São para te comer." E ela retruca decidida e destemida: "Não, senhor." Ele diz: "Não?" Ela então responde, como se estivesse sem graça diante do que iria dizer: "Você tem mau hálito." Essas palavras que foram destacadas aí nesse trecho do texto que eu li para vocês, elas indicam que a resenha, vejam bem, que a resenha foi escrita no tempo passado, no tempo presente ou no tempo futuro? Vejam, diz, retruca, responde. Essas palavras foram utilizadas no tempo presente. Isso mesmo. O diz, o retruca, responde. A gente lendo, observando as terminações, a gente percebe que o texto foi construído no tempo presente. Agora, nós vamos pensar sobre outras frases lá do texto, pensando que esse texto já está escrito no tempo presente e nós vamos escrever as frases também no tempo passado e no tempo futuro. E para isso nós vamos brincar, vamos construir um jogo da memória em trio, certo? Já vou explicar para você como é que a gente vai construir esse jogo. Para isso, você vai pegar aqueles papéis que eu pedi para você separar lá no começo da aula, certo? Então, vejam lá. Você vai pegar, para cada tela que aparecer para você, você vai precisar de 3 pedaços de papel, porque serão as cartas do nosso jogo da memória. Você vai registrar em uma das cartas a frase como ela está lá na resenha, no tempo presente. Na outra carta, você vai registrar a frase no tempo futuro e na outra no tempo passado. Vai ver que palavras que você precisa alterar nas frases para que ela fique no tempo passado e no tempo futuro.
Primeiro, então, vamos construir essas cartas do jogo para depois a gente poder jogar. Vamos começar, então? Observe aí na tela. Essas são as 3 primeiras cartas que vocês vão fazer. A frase do meio é a frase no tempo presente, como ela está lá na resenha, e as do lado são do passado e do futuro, com um espaço onde você vai ter que preencher a palavra com a alteração para que ela fique no passado e no futuro. Vou dar um tempo para você fazer esse registro e já volto com as próximas cartas. Vamos conferir se você fez a carta corretamente? Então, no passado fica "e o lobo respondeu", e no futuro fica "e o lobo responderá", certo? Então, essas são as 3 primeiras cartas. Agora, você vai fazer as 3 próximas. Vejam que são 2 palavras a serem alteradas para passarmos a frase para o passado e para o futuro. Então, vou dar um tempo para você fazer mais essas 3 cartas.
conferindo as suas cartas. Então, observe. Ela foi pega, mas ganhou tempo. Essa é a sua carta do passado. Ela será pega, mas ganhará tempo. Observe se você acentuou as palavras corretamente. E agora nós vamos para as últimas 3 cartas que vamos confeccionar. Vejam lá, essa frase é mais curtinha, com apenas uma palavra para você fazer as alterações. Tempinho para você. Vamos conferir, então, as últimas cartas? No passado ficou ele disse não. E no futuro, ele dirá não. Agora eu vou explicar para você como funciona o jogo da memória em trio. Você já deve ter jogado o jogo da memória convencional, onde a gente vira pares de cartas iguais. Nesse jogo da memória em trio, nós temos que virar 3 cartas com as frases no passado, presente e futuro. A mesma frase. Então, nós temos que embaralhar todas as cartas e tentar ir virando elas até formar o trio da mesma frase nos 3 tempos verbais. Presente, passado e futuro. Certo? Você vai poder jogar aí na sua casa, dá para brincar sozinho, dá para convidar uma outra pessoa que mora com você para jogar com você também. Mas agora eu vou mostrar na tela para você o jogo e eu vou abrindo a sequência de cartas para ver se a gente consegue formar os trios e você aí de casa vai torcendo, combinado? Vamos começar então? Olha lá, então eu tenho todas as minhas cartas do meu jogo, as 9 cartas viradas. Eu vou tentar encontrar o trio, então eu vou abrir as cartas 1, 4 e 8 agora, vamos ver? Na carta número 1, eu tenho a frase e o lobo respondeu com sua fala clássica, são para te comer. Então, a frase está no passado. Na número 4, eu já tenho ele disse não, já não é a mesma frase.
Na 8 que eu tinha pensado é a outra frase. Então, eu já vi que não consegui fazer um trio dessa vez. Vou fechar e vou tentar novamente. Vou tentar a número 1, a 5 e a 8 agora. 1, 5 e a 8. Olha lá, tenho duas frases. Uma delas não combinou, mas eu já tenho e o lobo respondeu no passado e o lobo responderá no futuro. Faltou a frase do presente. Vamos ver se da próxima vez eu tenho mais sorte? Então, eu vou abrir agora a 1, a 5 e a 9. Olha lá, consegui formar um trio. Tenho primeiro, a carta número 1 tem a frase no passado, a carta número 5 tem no futuro e a número 9 tem a carta no presente. E aí, me ajudem aí de casa. Pensem que cartas a professora deve abrir agora. Será que eu consigo formar o próximo trio? Vamos lá. Vou abrir agora a 6, a 8 e a 2. Ela foi pega, mas ganhou tempo. Ela será pega, mas ganhará tempo. Ele diz não. Não consegui formar o trio. Vamos tentar novamente. Já sei que duas cartas estão juntas ali. 6, 8 e a 3. Olha lá, formamos mais um trio. Presente, passado e futuro. E agora ficou fácil, não é mesmo? Só sobraram 3 cartas. 2, 4 e 7. Vamos abrir? 2, 4 e 7. Então, a 2 eu tenho ele diz não. Na 4, ele disse não. E na 7, ele dirá não. As cartas nos tempos presente, passado e futuro. Gostaram do jogo da memória? Então, vocês podem reorganizar e jogar várias vezes e treinando a leitura. Podem pegar outras frases também, né? Que vocês podem elaborar e colocar mais cartas no jogo para dificultar um pouquinho, certo? Quantas aprendizagens na aula de hoje, não é mesmo? Por hoje ficamos por aqui. Na aula que vem tem mais. Abraços, se cuidem e até a próxima aula.